A paz do Senhor Jesus, a todos os meus amados e amadas irmãs, que você possa estar conosco nesse momento. Olha, se você já está aí, convide outros e venha conosco em nome do Senhor Jesus. Faça dessa live um pedacinho, um momentinho seu com Deus. Que você possa parar, ouvir a palavra, refletir, que você possa ouvir o louvor, refletir também, meditar na palavra, na letra do hino, na letra do hino, que você possa meditar, deixar Jesus falar contigo, deixar Jesus, visitar a tua alma, encher a tua aljava, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu e o pastor Eronildo vamos estar fazendo uma pequena live, uma rápida live relâmpago, né, pastor? É verdade, só uma hora só de live hoje. Só uma horinha, hein? Porque hoje é culto de oração, estaremos orando juntamente com o diácono. Vai vir muita gente para cá para orar, e nós vamos clamar ao papai. Aleluia. Depois nós vamos ter vigília também. Sim, estamos preparando aí uma mini vigília, hein? E você vai estar conosco. Depois nós vamos estar passando para você o endereço direitinho e o horário da nossa mini vigília, fazer aqui neste local, para ir buscar a presença do Senhor Jesus. E nós hoje estaremos falando acerca de um assunto muito importante, né, pastor? É verdade. Falando acerca dos dois tipos de pecado. Olha só, o pecado de sacrilégio e o pecado de transgressão. Compreendeu? Transgressão e sacrilégio. Olha, nós vamos aí estar falando, quer dizer, pastor Eronildo vai estar aí trazendo essa palavra rápida, mas muito boa para a tua edificação, para elevo espiritual teu. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Portanto, convide aí, você mulher, chame o seu esposo, você marido, chame a esposa, convide o vizinho, manda um joinha aí, um like para nós e manda também, assim, avisa para os teus amigos. Pecado dói, missionária? Não, pecado não dói, pastor. É até bom. É gostoso pecar. É tão bom pecar, né? É gostoso pecar. Eita, que o povo gosta de pecar. Meu Deus do céu, é bênção pura, viu? É bênção pura. Não é bênção, não. Não, eu digo assim, pastor. É bênção pura. Para quem quer pecar, é um pedacinho, né? De um céu imundo. Rapaz, cheio de trevas. Escuro. Tu já viu? Céu imundo, escuro, cheio de trevas. É uma satisfação da carne, vamos dizer assim, né? Pequeno, é uma coisinha pequena, né, pastor? Rapidinho. Olha, não é maravilhoso, nem é bênção do céu. Ele é uma satisfação da carne, né? Com certeza. Mas é satisfação para a carne. Portanto, por isso que não dói. Quando a pessoa está nesse ato, pastor, de pecado, ele se sente como se estivesse no céu. Como se fosse uma maravilha. Deus está me abençoando, está dando tudo certo, né? Mas, é assim que eles falam? É assim, ó, num estralar de dedo para vir à tona e depois o sofrimento vem. É que tem gente que pega, missionário, e fala assim, Deus é comigo, tá vendo? Deus está me abençoando. Estou prosperando. Tem pessoas que confundem as coisas, né? Então tá tudo bem. Por isso que você diz assim, né? Tá tudo uma maravilha, né? Mas hoje o pastor vai estar conversando, tendo aquela conversa, aquela palestra gostosa conosco, explicando para nós esses dois tipos de pecados, pecado de sacrilégio e transgressão. E você esteja aí conosco, com seu ouvido atento, afinado, porque vai ser muito bom para a edificação da tua alma, para você fugir da aparência do mal, para você fugir daquilo que não apraz ao Senhor Jesus, em nome do Senhor, porque Jesus é lindo, né, pastor? E o cão não presta. Glória, aleluia. Nós estaremos adorando a Deus com louvor aqui da harpa, né? Glórias a Jesus. 491. Eita, pegue a tua harpa, minha querida, meu querido, pegue aí. Sua harpa, 491, pastor. Meu Senhor da glória. Eita, poder no sangue de Jesus. O crente que é revestido da graça do Senhor, do sangue de Jesus, ele não peca, ele foge da aparência do mal. E ele vive, olha, ouvindo bem a palavra do Senhor e foge de tudo aquilo que não apraz ao Senhor. Glória a Jesus, foge do pecado. No sangue de Jesus. Vamos lá, então? Eita, vamos lá. Glória a Deus. O teu pecado tu queres
deixar. No sangue há poder, sim, há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim, há poder, para fazer-te também caminhar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo para o teu coração, meu sangue há poder, sim, há poder, mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, meu sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Aleluia! Oh, aleluia, O Senhor é lindo, glória a pastor. Deus. O Senhor é Missionário maravilhoso. Isabel, deixa eu ler ali A as poder do mensagens. sangue de Deixa Cristo. eu dizer uma coisa para os A irmãos. poder no sangue de Nós já Jesus. estamos lá nos Estados Unidos, sabia? Eita glória! Na França, Nós já estamos lá nos em Estados Unidos. Lisboa. A nossa irmã Meire Dionísio está lá nos Glória! Estados Unidos. Aleluia, lá, Meire! estudando, A paz do Senhor fazendo Jesus. um lindo trabalho lá. junto Seja com o feliz, povo. minha querida, Já está você, ouvindo seu conosco. esposo. Deus abençoe a sua Glória! vida. É uma grande cantora, Meu Meire. Senhor da glória, então. Que é uma Glória a bênção, viu? Jesus. É, Deus a abençoe. família toda de Anis, né? exatamente. São cantores. Pastor Moisés Jefferson, é regente. pastor Jefferson Aquino ali, Oh, Deus glória. está conosco, Paz do glória a Senhor, Deus. pastor, que Nossa irmã saudades. Marisa Rodrigues, Deus abençoe. Eita, rapaz, a paz do Hoje Senhor. a família de Deus se encontrou Glória. e nós vamos estar aqui Aleluia. adorando, exaltando Sois o nome do bem-vindos. Senhor Jesus, né? Glórias. Hoje nós estamos falando, irmão, nós vamos comentar, uma live rápida, 1 hora só de comentário. Nós vamos estar falando sobre 2 tipos de pecado: o pecado de transgressão e o pecado de sacrilégio. Olha que assunto, hein? Glória a E Jesus. hoje nós vamos estar abordando isso aí. Quero mandar um abraço para o pastor Roberto, lá na França, né? Aleluia, paz do Senhor, na pastor. Rádio Melodia Sim. Europa, né? Hoje o pastor. Rádio Melodia Europa. É isso. Hoje Está o lá pastor conosco, lá em nome de Roberto, Jesus.
Jesus. Ele nos mandou uma mensagem para na segunda-feira, ele vai estar mandando um link e o pastor Eronildo vai estar pregando juntamente com ele, né? Na rádio Melodia Europa. Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos. Está uma audiência maravilhosa, viu? O pastor Jefferson chegou da Bahia, disse que trouxe coco, trouxe jaca, trouxe tudo para nós. Deus abençoe. Pastor Jefferson, ele fez, sabe, uma invejinha para nós, tá? Deixa aí. Eronildo, baiano, tô comendo cacau lá, rapaz. Na terra do cacau. Só botando a gente na prova, né? Jesus, deixa aí. Mas olha só, irmão. Vamos cantar Jesus? Vamos falar aí, Jesus? Né? Vamos cantar Jesus. Jesus? Vamos louvar a Deus que esse hino maravilhoso. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. É rapidinho, irmão. Daqui a pouquinho já estamos vai ser uma entrando aí no assunto aí. Convida amigos, convida irmãos e compartilhe essa live para que esta palavra alcance também as outras famílias. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá? Aleluia, glória a Deus. Jesus, eis-me aqui para falar contigo agora. Por que razão o mundo sofre e tanto chora? Aleluia, glória a Deus. O mundo não conhece o bom caminho que conduz ao céu, que conduz ao céu. Por isso estou aqui para ficar bem junto a ti. Por isso estou aqui para ficar, Senhor, junto a ti. Aleluia. Glória a Jesus. Isso é modestia sua, amigo. Glória a Deus. Jesus, Cada pessoa que eu vejo abandonada é um clamor, é um lamento na mesma estrada. E eu quero lhe mostrar o bom caminho que conduz ao céu, que conduz ao céu. Por isso eu estou aqui para ficar bem junto a ti. Por isso eu estou aqui para ficar, Senhor, junto a ti. Aleluia! Meu Senhor da glória. Antes do pastor entrar aqui, olha, deixa eu dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão, ontem
tivemos um culto aqui de campanha, a esperança. Essa campanha temática, lá no tema em Jó 14, do versículo 7 ao 9. Irmãos, Jesus fez coisas preciosas aqui nesse lugar. Jesus trabalhou de uma forma tão maravilhosa, olha, não só nos louvores, não só com os músicos que estiveram aqui, nem com os testemunhos, não só com isso. Mas, irmãos, olha, a palavra foi uma palavra revelada. A partir da leitura, Deus já estava falando. Parecia que o pregador estava conosco dentro da nossa casa, sabia da nossa vida cotidiana. Onde o fogo foi demais, hein? Coisa linda, né, pastor? Misericórdia. Irmãos, parecia que ele vivia com a gente no dia a dia, dentro da nossa casa. Foi coisa tremenda. Só na leitura, Deus já estava falando conosco. Pastor Marcelo, que Jesus te abençoe ricamente. Glórias. Irmãos, Jesus falou com a gente de uma maneira, mas o servo do Senhor pregou com ousadia. E depois o Senhor mandou que ele orasse para o pastor Eronildo, para a minha vida e pela vida dos meus, minha filha Jussara, minha filha Isabelle. Deus mandou ele orar por nós 4. Veio meus netinhos, mas o Senhor falava por nós 4. Irmãos, aleluia. Coisa linda. Até o que eu tinha falado dentro da minha casa, no quarto da minha filha com ela, Jesus usou ele assim falando comigo. Coisa linda, irmãos. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é lindo. Portanto, fique nessa mesma fiação. Ouça, escute a palavra do Senhor. Dê crédito à pregação. Ouça, dê crédito. Faça o querer dele. Porque ele vem, está já vindo. Por isso que o Espírito Santo está trabalhando de uma forma maravilhosa, de uma forma, sabe? De uma forma que eu não sei nem explicar. Mas o irmão falava com ousadia. E teve ousadia no orar. E no entregar a palavra. E você seja um vaso na mão do Senhor também. Não vamos, sabe, ter medo. Mas falar com ousadia o que Deus der para nós. Amém? Glória a Jesus. O pastor vai cantar um louvor. Vamos cantar um louvor aqui que a Meire, né, e a Nilce está nos pedindo, né? O hino que fala sobre a telha quebrada, né? Hoje o título do louvor é Em Paz Comigo, né? E este louvor, o Moisés, né? Também o Moisés Dionísio, meu sobrinho, gosta bastante também deste louvor, né? Também quero mandar um abraço bem forte, a paz do Senhor, para o nosso amado irmão Dinho, né? Dionísio, Deus abençoe a vida dele, a sua família, glória a Jesus. E nós vamos estar louvando mesmo este louvor aí, e compartilhe essa live aí em nome de Jesus para os nossos amados irmãos aí que estão nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que vão se alegrar na presença do Senhor. Amém? É um louvor que o Senhor nos deu, e nós se alegramos muito na época. Hoje estou em paz comigo. Hoje acordei cantando. Aleluia, glória a Jesus. Ontem chorei, muito sofri, mas hoje estou feliz assim. Glória a Deus. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Deus é bondoso, Ele não falha não, na hora certa. Para tudo tem tempo. Glória a Jesus, o que Ele faz? Ele estende sua mão. Aleluia, que coisa linda. Para Jesus. Glória a Aleluia. Deus. A minha
fazer morada um fio de sua luz, numa telha quebrada, ilumina Jesus. Pela fresta da telha, hein? A minha vida sempre conduz, porque o choro dura uma noite e a alegria vem no amanhecer. Deus é bondoso, Ele não falha não na hora certa. Ele estende sua mão. Aleluia, Oh, glória a Deus. Isso é bonito, Coisa linda, louvor, né? viu? Foi a Meire que pediu, foi pastor? Foi a Meire. Oh. Ele tá lá. Meire deve estar um frio danado aí, né? Eita. Porque eu sei que aqui em São Paulo, também no Brasil, também tá frio, tá bastante. Hoje esquentou um pouco. Hoje tá mas tá mais ou menos, hoje né? tá mais ou menos. Mas Olha. lá no Eu até Estados Unidos, passei tenho calor. certeza, tenho certeza que lá deve estar todos cobertos. Porque Eita. o pastor Jefferson esteve na Argentina há outro tempo aí, ele disse que passou um frio terrível lá E na olha que a Argentina é pertinho, né, pastor? Hã? É divisa, né? É divisa, então. E o Brasil, Mas Mas a Meire, ela tá lá muito longe, né, pastor? Não, ela disse Bem que está distante. calor, ela falou que está calor demais lá. Ela tá falando. Eita, olha é sim, hein? Isso aí que tá, né? Ô pastor, As férias. vai ver que o sol daqui O sol- foi para lá. É bênção pura, né? Irmãos, nós vamos entrar então no assunto aqui, em nome de Jesus. Pedir a missionária guardar com cuidado A viola. essa viola aí, em nome de Jesus. E nós vamos aproveitar o nosso tempo aqui, irmão, porque hoje nós temos pouco tempo. Daqui a pouco nós vamos ter, né, a oração às 8 horas e vai vir, né, um grupo de irmãos para cá para nós orarmos. Também nós vamos combinar para a sexta-feira que vem nós já estarmos aqui numa mini vigília que vai, continuar aí das 9h30 até a meia-noite. Nós vamos estar clamando, nós precisamos orar muito, precisamos clamar a Deus muito, irmãos. O tempo é para oração. Então eu quero convidar os irmãos aqui para nós lermos aqui no livro aos Romanos, capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor, palavra de Deus que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante, né? Olha o que Paulo fala. Ele falou: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha só. Então, em primeiro lugar, o que o apóstolo Paulo faz a colocação aqui, nesse comentário, o apóstolo Paulo ele diz da seguinte maneira. Ele diz assim que ainda há muitas pessoas, que ele faz a colocação assim, que há muitas pessoas, mesmo sendo cristão, por causa da misericórdia, por causa da graça de Deus, né? A pessoa, mesmo sendo cristão, pode pecar. Não é assim que funciona. De maneira alguma, essa interpretação ela está equivocada. E nós, povo de Deus, temos que tomar muito cuidado para nós não fazermos confusão a respeito desta passagem, viu? Pecado, irmão, nós temos que entender que é errar o alvo. As pessoas que entram nessa situação, a pessoa que comete erros nesta terra, elas estão errando o alvo. Por isso que Jesus, ele chama para poder andar na luz, para andar nos caminhos da verdade, sair das trevas e vir para a luz. E nós vivemos uma época que muitos estão errando o alvo, né? O valor do pecado, quando as pessoas fazem a definição, é que quanto mais as pessoas valorizam aquilo que ele pratica, que está agradando a si, faz com que a pessoa cada vez mais recebam consequências. Às vezes nós pensamos que tal atitude, tal comportamento está valendo a pena, quando na verdade não está, né? Então, quando nós pensamos que aquilo não tem
problema é o que vira transgressão. Então, o que é transgressão? Né? É o preceito religioso que culpa ou falta. Quando a pessoa está em falta diante de Deus, né? A transgressão, ela ultrapassa os limites, né? Então nós vamos neste momento falar desta verdade para que os irmãos, né, possam se entender, né, que na verdade o pecado é um ato livre das criaturas de Deus. As pessoas estão livres para poder errar. Porém, uma coisa é certa, se nós não reconhecermos que estamos em falta e não se arrepender dos nossos pecados, com certeza, nós não abandonar o pecado, com certeza seremos cobrados, né? Mas o ser humano, ele está livre para pecar. Por que razão? Porque já vem desde o princípio e só encontra misericórdia em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Uma vez que elas são seres morais, essas pessoas são seres morais, dotadas da capacidade de perceber o certo e o errado, então ela toma conhecimento de que está livre, né, para fazer o que bem entender, devido ao livre-arbítrio. Então, isto faz com que a pessoa se sente livre para fazer o que é bem prático para si. Porém, o perigo é maior, né? Então, nós temos que entender, irmão, que o homem é um agente moral livre para decidir o que fazer da sua vida. E a Bíblia mostra lá no livro de 1 São João, capítulo 3, e no versículo 4, ele diz: qualquer que comete pecado também comete iniquidade. E a pessoa cometendo iniquidade, né? Por que razão? Porque o pecado é iniquidade. E quando o homem, né, pecou lá no Jardim do Éden, automaticamente saiu do propósito, né, de Deus. No momento que ele erra, ele sai do propósito de Deus. E aí começa a situação complicar na vida do ser humano. Então, a pessoa precisa tomar o máximo de cuidado para não sair desse propósito. Foi através disso aí que estabeleceu para ele e a sua descendência o castigo que veio sobre toda a humanidade, como mostra em Gênesis capítulo 1, versículo 28, né? Deus, porém, nunca decidiu do homem, nunca desistiu do homem, melhor dizendo. Nunca desistiu do homem, né? Porque ele providenciou o meio para poder salvar o homem, que foi aquele sacrifício, né, daquele cordeiro, para que o homem pudesse encontrar a liberdade de consertar o que fez de errado. Então Deus não desiste do homem. Deus quer que o homem reconheça o seu estado pecaminoso. Deus quer que o homem se arrependa. Por esta razão ele providenciou. Ele não desiste. Ele quer por todos os meios fazer por onde o homem se arrependa dos seus pecados. Mas isto foi um mal que já entrou desde o começo de tudo. Sim, né? Desde o começo de tudo. Se Deus criou o homem dotado de inteligência e o ser moral, e deixou ele com livre-arbítrio, então ele tem livre escolha, né, pastor? Exatamente, olha. Ele é um homem inteligente, ele é um ser inteligente dotado de moralidade, né? Um ser moral. Agora ele escolhe, né? Se ele é livre, tem livre escolha, aí ele escolhe entre o bem e o mal. Uma coisa é certa, nós temos que Mas saber Deus nunca desiste dele. Que, Deus não desistir, Deus providenciou o meio de resgatar o ser humano, que foi através de Jesus Cristo, como está escrito em São João, capítulo 3, e no versículo 16, e Timóteo 2, versículo 5. E na verdade o pecado, missionário, ele forma uma grande divisão do homem com Deus, né? Faz uma separação muito grande, como diz no Isaías 59, versículo 2. Né? Então o homem... O seu pecado faz divisão entre ti e o teu Deus. Quando a pessoa erra, quando a pessoa falha, ele automaticamente se separa de Deus. Então é preciso que a pessoa reconheça esse ponto de vista, né? Quando o homem aceita o Senhor Jesus Cristo, ele passa a fazer parte, né, dessa união divina, porque ele passa a estar, né, ligado ao próprio Deus. Por isso é importante, lá no Evangelho, na primeira epístola de São João, capítulo 4, versículo 15, nos dá essa referência aí. Por isso que é importante para o homem entender
que ele necessita se arrepender dos seus erros para poder, né, se restaurar, podemos assim dizer, se restaurar diante de Deus, não é verdade? E Deus é um ser de absoluta santidade. E automaticamente o pecado ele afasta o ser humano, né, da presença de Deus, porque o pecado não pode se aproximar de Deus. E nós observamos que as pessoas ultimamente está assim, as pessoas eles erram, eles cometem os erros, a imprudência, as coisas erradas, e diz que Deus é comigo, Deus é com ele, Deus é aquilo. E isso é um perigo muito grande. Sim. Não podemos, né? Com certeza. Sim. Porque esse tipo de pecado que o pastor está falando, acerca de que o homem peca e diz assim, Deus é comigo, ele continua me abençoando, mas a palavra de Deus diz que as bênçãos, a chuva, o sol, todas as coisas, para o justo e para o injusto. Exatamente. Na verdade, todos recebem, o justo e o injusto. Só que a pessoa que peca e diz Deus é comigo, então ele já está com a mente cauterizada. É verdade. Então aí, né, já se encaixa no pecado de sacrilégio. Então aí é onde nós vamos estar, né, abordando esse assunto aí para os irmãos entender e saber que quando Deus, irmão, quando Deus ele tá nesta santidade, porque Deus é um ser absolutamente ou totalmente santo, né? O pecado automaticamente afasta. Se o homem peca, então ele está afastado da presença. Então ele precisa fazer o quê? Se arrepender dos seus pecados, né? Ele fica afastado da sua presença, como diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 23 ao 24. Louvado seja Deus. Adão não percebeu a gravidade. Adão não percebeu a gravidade do pecado. Ele não analisou direito, né? A Bíblia diz assim que quando ele cometeu o erro, a primeira coisa que ele fez foi se esconder, né? Foi se esconder. Então é preciso tomar cuidado, porque ninguém se esconde de Deus, né? Deus jamais vai permitir que a pessoa faça isso, porque os olhos de Deus, a Bíblia diz, está em todo lugar. Então não adianta a pessoa dizer assim, que vai pecar e vai fazer o que Adão tentou fazer, que é se esconder da presença de Deus. A Bíblia diz que o Senhor procurou perguntando, olhando para ele. Já olhando para ele, perguntando, Adão, onde tu estás? Querendo ver mais uma verdade dele. Aí ele mesmo respondeu de lá, né? Ele se escondeu porque tinha pecado, né? Ele estava nu, né? Há um ditado popular que diz, tudo que é proibido é bom. É o que comentam por aí, né? Tudo que é proibido é bom. Outros dizem é proibido proibir. Então, muitas pessoas estão nessa prática de poder estar livre, né? De poder estar livre para cometer os seus erros e fazer as suas coisas erradas. E infelizmente nós estamos percebendo que a maldade aumenta na terra, a iniquidade aumenta na terra, né? As pessoas perderam a sensibilidade espiritual, as pessoas estão se distanciando da presença de Deus. Muitos cristãos, mesmo estando dentro da igreja, falhando, cometendo erros, está admitindo dizer que Deus é com ele, que o Senhor perdoa, que o Senhor... Irmão, nós temos que afastar do pecado. Uma vez que a pessoa comete uma falha, ele tem que se afastar para poder se purificar diante do Senhor Jesus, né? Nós vimos assim, que se é proibido proibir, como muitas pessoas fazem comentário por aí, missionário, nós vemos que o resultado desses pecados trará o quê? As consequências. Sim, e todas as consequências, dói, chora, lamenta, né? Todas as consequências. No início estávamos falando que tudo tem. Há pessoas que pecam e acham que é um cantinho do céu pecar. A pessoa vai só realmente perceber, é tão bom, né? Que a pessoa só vai só perceber que depois as consequências do pecado, só vai perceber quando ver se foi bom, se for ruim depois. Sim. Depois você vai ver o que foi bom, o que porque foi vem as ruim, cobranças, né? Porque se não a pessoa não analisar direito, o mundo ele jaz no maligno, por quê? Porque tem muita gente que comete os erros e está lá no mundo, continua no mundo. Mas a vida do cristão é totalmente diferente. Ele precisa se renunciar, separada. Ele precisa negar a si mesmo para poder ter uma vida transformada
diante do Senhor. Todo pecado é passageiro, né? É uma coisa rápida. Mas o que acontece assim, são momentos de prazer, né, carnal. Sim. As pessoas que praticam tal coisa, observe que não é uma coisa que ele está fazendo sempre, porque a consciência vai dizer para ele que está certo, que está errado. Sim. Então, todo pecado que a pessoa estiver cometendo, mesmo servindo a Deus, eu estou falando no sentido espiritual, o cristão que está servindo a Deus, né, que está na presença do Senhor, ele sabe que são prazeres carnal, rápido, coisa passageira. Por quê? Sabe que o Espírito de Deus vai cobrar. Muitas das vezes as pessoas perdem sua salvação por causa de 3 minutinhos. Tem que tomar cuidado, porque os prazeres, né, desta vida passam. Sim. As coisas passam. E as coisas que vai passando, que vai acontecer, irmã Marisa lá na Bahia, lá já está lá, ó, esperando nós lá para comer lá. Mas o senhor Marisa, um abraço. Não, eu vou comer quebra-queixo. Tá todo mundo lá glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Louvado seja. Saudade também, mas de vocês. E o nosso irmão evangelista Marcos também. Estou com muita saudade de vocês. Estão fazendo missão, né, pastor? Estão lá fazendo junto a obra. Com o pastor Laurindo, bênção pura. Então nós vemos aqui, irmão, aqui a questão do pecado, que como a pessoa não consegue se esconder, a pessoa sabe que é uma coisa passageira, nós devemos analisar da seguinte maneira. Nós devemos analisar da seguinte maneira, que a questão em apreço aqui, Adão tentou fazer essa prática, né? Adão tentou fazer essa prática e o resultado disso foi o quê? Foi Deus aparecer. Então os olhos de Deus estão em todo lugar. São momentos de prazer carnal. Para Adão e Eva descrever o mal que eles cometeram. Seria tão difícil que eles preferiram ensinar para os filhos dele. Eles passaram a ensinar para os filhos dele a fazer sacrifício e se arrepender dos seus pecados. Então nós devemos analisar uma coisa, irmãos, que quando a pessoa procura buscar o Senhor, se arrepender dos seus erros, quando a pessoa deixa de pecar, deixa de cometer tal infração, o que acontece? Automaticamente, no momento de sacrifício, de arrependimento, Deus usa de misericórdia. A nossa irmã G. Silva, que está também lá na Bahia, né? Eu acredito que sim, porque acho que a última informação que nós tivemos dela, da nossa irmã Lúcia também. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós olhamos aqui, irmãos, que Adão ele passou a ensinar os filhos, né, a fazer sacrifício, a adorar a Deus, a servir ao Senhor. Adão ensinou para quê? Para que eles não viessem pecar, para que eles não viessem a falhar mais como eles falharam. Mas infelizmente ainda teve, né, alguns que cometeram falhas diante de Deus. Apenas Abel, que estava ali a serviço de Deus, que estava ali servindo ao Senhor, foi morto por causa da inveja do irmão, né? Então nós vimos que eles aprenderam o caminho da obediência. Os filhos de Adão aprenderam o caminho da obediência. E o resultado foi que Deus foi crescendo a descendência de Adão. Louvado seja o nome do Senhor. Adão ele teve filhos e filhas. Teve 5 filhos, se não me foge a memória, como a Bíblia diz lá no capítulo 5 de Gênesis. Ele teve 5 filhos e eles ensinou a eles a andar na obediência. E é o que a pessoa deve fazer. A pessoa procurar andar na obediência, procurar servir ao Senhor, fazer a coisa que é certa. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Embora que eles não estavam livres das consequências, como mostra em Gênesis capítulo 4 e no versículo 8. O homem foi feito para adorar a Deus e o diabo veio desfazer essa adoração. Tem pessoas que afirmam que o pecado não é real, sendo que o pecado atinge diretamente a santidade de Deus. E quando nós pensamos que a coisa é o ser humano erra, o ser humano comete falha, o ser humano que faz isso, irmãos, o pecado existe, o pecado atinge a Deus. Quando você erra, você atinge diretamente a Deus. Ou seja, você está cometendo um grande erro quando você erra cometendo pecado. Seja mentira, seja fofoca, seja contenda, seja divisão, seja o que for,
Tudo que nós fazemos, nós atingimos ao próprio Deus. Aí eu acho que é comprar uma briga feia, né? Sim. Porque se você vai mexer com uma pessoa valente, uma pessoa forte aí fora aí, uma pessoa envolvida com coisas que não deve, você vai arrumar confusão. E se você vai arrumar confusão, você tem que saber se defender também, porque senão o pior acontece. Assim é a pessoa quando vai mexer com o próprio Deus, está mexendo com fogo. Então nós temos que tomar cuidado para que não deixar, né, nós atingir a Deus com nossos erros, porque senão nós vamos, né, perder a nossa comunhão com Deus. A Bíblia, porém, explica em Romanos 3, versículo 23, que o salário do pecado é o quê? A morte. A morte. Agora, o dom gratuito, ele vem de Deus. Sim. Então, se o salário do pecado é a morte, a pessoa tem que entender o quê? Que a morte eterna é uma morte que não tem retorno. A pessoa morre tanto espiritualmente aqui, carnalmente, porque quando a pessoa peca, automaticamente essa pessoa morre. Ela não tem mais aquela vocação de fazer, aquela mesma alegria de glorificar, de exaltar o nome de Deus. É um morto-vivo. Agora, a morte eterna, então, quando a pessoa permanece no pecado, pior ainda. Por isso que nós precisamos tomar cuidado para que nós não podemos errar. A Bíblia diz assim que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E quando nós alcançamos o perdão de Deus, a misericórdia do Senhor, aí, graças a Deus, estamos livres desta condenação, né? Louvado seja Deus. Ele nos purifica. E quando reconhecemos, irmão, né, os nossos estados pecaminosos e se arrependemos, recuperamos a imagem perdida. Essa foi o caso que aconteceu com Adão. Ele reconheceu o erro dele, ele fez sacrifício, ele procurou fazer aquilo que vem agradar a Deus, né? Há quem diga que Adão foi condenado, ninguém pode dizer nada a respeito disso, porque se o próprio Deus matou o cordeiro para poder vestir ele, dando oportunidade para ele, então Adão com certeza se arrependeu dos seus erros, né, diante do Senhor, embora que teria que sofrer as consequências. Sim. Igual nós hoje. Todos nós estamos sujeitos às consequências. Vieram consequências, né, para ele. É verdade. Cobranças. E não a morte, né? Exatamente, as consequências. Sim, consequências, até hoje nós sofremos. Sim. Sofremos com a perda do nosso parente, sofremos com a perda do emprego, com as enfermidades, com as chateações, com a tristeza, com os problemas que nos cercam. Então nós sofremos de diversas maneiras. Agora, tudo isso faz parte dessa natureza humana, que o ser humano é triste. O ser humano, ele está nos caminhos do Senhor, daqui a pouco erra e acha que depois que errar vai pedir perdão para Deus e está tudo bem. Não é assim não. Tem que haver a qualidade do pecado que está cometendo. Porque tem pessoas que, por exemplo, abandonam a família, ele abandona a família, vai viver com outra família e diz que está sendo abençoado porque está vivendo com outra pessoa. E foi uma separação assim, ó, sem ter sentido. A Bíblia diz que a separação ela só pode ter divórcio no caso de prostituição, havendo traição, infidelidade. A pessoa pode, né, casar de novo. Mas tem gente por aí que está achando natural, lá sai dos caminhos do Senhor, atinge a Deus e aí vai viver com outra pessoa, maltrata a esposa, vive numa situação totalmente longe da presença de Deus e quer viver com outra pessoa e está tudo bem. Vamos falar de Deus, vamos falar de Jesus. Não é bem assim. A Bíblia não ensina desta maneira. Então nós precisamos tomar o máximo de cuidado para não fazer errado, né? Para não fazer errado e sair da presença do Senhor, né? A palavra também nos diz, né, pastor? Em Salmos, acho que 32, que diz assim: bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto e cuja transgressão é perdoada. E nós sabemos que existem muitos que pecam e que andam como aqueles animais que andam assim, né? Com aqueles cabrechos que fala, né? E continua no erro sem perceber ou sem dar conta, sem fingir, ou às vezes até fingindo que está tudo bem, mas na verdade estão ali passando por momentos amargos, momentos tristes e não conseguem, né, se achegar a Deus, porque não dão lugar.
Mas há uma necessidade do homem se achegar a Deus, mesmo com falha, e dizer: Jesus, Tu és Deus, e Tu vai perdoar a minha falha, o meu pecado. E o Senhor, Ele está pronto. Ele nunca desiste de nós, nunca desiste de ninguém. Ele está sempre pronto a perdoar a nossa transgressão, a nossa maldade. Basta a gente chegar a Ele, não é verdade? Então que hoje, né, sirva esse ensino que o pastor está trazendo para nossas vidas, para a gente saber aquilo que é de Deus e o que não é de Deus, e fugirmos da aparência do mal, fugirmos dessa vida pecaminosa, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmão, nós vimos aqui que quando Deus fala para Adão a respeito da imagem e da semelhança, na imagem nós entendemos aqui que Deus faz o homem, né, com intelecto, sábio, inteligente. Todo ser humano é inteligente, sábio, né? Deus faz a imagem e semelhança. Semelhança significa ordem, princípio. E quando nós temos ordem e princípio, nós sabemos estabelecer leis, sabemos ter ordem, para que nós possamos ter educação com respeito à palavra de Deus, não trazer as coisas como se fosse normal. Vamos pensar aqui sobre esta passagem, que como o apóstolo Paulo mesmo falou, né, permaneceremos no pecado, para que, ele diz assim, que diremos? Pois permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira alguma. Nós não podemos pensar: eu vou pecar porque a graça de Deus vai me alcançar, a misericórdia de Deus vai me alcançar. Nós não podemos pensar dessa maneira. Nós não podemos imaginar, porque assim nós estamos afrontando ao próprio Deus. Temos que abrir o entendimento e reconhecer que se nós falhar diante do Senhor, há a tendência a distanciar da presença dele, para levantar somente a misericórdia de Deus, porque senão nós vamos se tornar uma pessoa fria, uma pessoa sem língua estranha, sem dons espirituais, sem ânimo. Nós temos que buscar muito a misericórdia do Senhor para alcançar o perdão dele, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje nós temos a mente de Cristo, imagina, e a imagem de Deus que foi perdida no Jardim do Éden, né? Então nós temos que analisar que quando nós procuramos não errar, quando nós procuramos a santificar nossa vida e nos preparar diante de Deus, quanto mais nós vamos se cuidar, nós vamos evitar o erro, né? Nós vamos evitar. Sacrilégio, vamos pegar de sacrilégio, por exemplo, né? É um pecado contra a religião, né? Em reverência ao que é pré-ensinado, né? Porque muitas pessoas, às vezes o pastor tem um estatuto, tem um princípio ali, mas a pessoa quer fazer o contrário. O pastor está ensinando: eu preciso que vocês andem dessa maneira, façam dessa maneira, mas os outros querem fazer diferente. E quando ele faz diferente, ele está fazendo o quê? Ele está sendo uma pessoa que está contra os ensinamentos da igreja. Existe ordem, né? Existe ordem, existe princípio. E quando é estabelecido num determinado lugar a ordem, o princípio, é para que as pessoas obedeçam. Nós olhamos aqui, irmãos, que todo lugar tem ordem, todo lugar tem princípio. E nós precisamos analisar com cuidado para que a gente não vá contra, né, o que é ensinado na igreja. Louvado seja Deus. Você pode imaginar quando uma pessoa comete um erro contra o seu irmão ou o seu próximo e não corrige, pedindo-lhe perdão, o que acontece? Ele continua no erro, ele continua pecando. E quantas vezes as pessoas estão praticando essas coisas e participam da Santa Ceia e acham que está naturalmente? Foi ele que começou, foi ele que fez, ele que tem que vir. Aí isso é pecado de homicídio. A Bíblia diz lá em 1 São João capítulo 3,15. Então vá ao teu irmão, com certo ou errado, vá ao teu irmão, peça perdão para ele e fica livre para você servir a Deus, né? Para você adorar a Deus. O que importa é que teu coração está livre, né? Para você estar servindo e adorando o nome do Senhor. E é tão maravilhoso quando pedimos perdão. Alcançamos as misericórdias. As bênçãos do Senhor nós alcançamos. Nós vemos aqui, irmãos, né? Os irmãos não ligam pelo barulho no fundo musical aí, não. É que estamos aqui bem próximo aqui à rua. Eu nem me bulo. Eu nem me bulo, sabe? Grande, não, né? eu nem me bulo, porque assim,
É eles cantando. É eles pecando, né? Estão pecando, né? E a gente aqui, ó, com o ouvido ungido, já meditando no louvor maravilhoso. Todo crente que ama Deus dá a sua vida pela a vida do seu próximo. Glória! Todo crente que ama Deus, ele dá a vida, porque ele quer que aquela pessoa se arrependa de seus erros e volte para o Senhor. Ele não quer que a pessoa fique distante, né, dos caminhos do Senhor. Ele faz por onde ajudar essa pessoa a estar na presença do Senhor, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Então, quando nós falamos de transgressão, nós estamos falando já de ultrapassar os limites. E nós olhamos que Datã, Corã e Abirão, eles se levantaram contra Moisés, até blasfemou contra Deus, achando que eles eram homens sábios, inteligentes, mais capacitados que Moisés. Verdade. Se levantou contra Moisés e levantou uma grande multidão junto com ele. Até mesmo a família de Corá, Datã e Abirão e o seu povo, a sua tribo, foi engolida pela terra porque eles transpassou os limites. E esse negócio, irmão, de desobedecer ao pastor, a doutrina da igreja, é um pecado de sacrilégio. Você erra com seu irmão, deixa seu irmão triste, abatido, é um pecado de sacrilégio. Você pode se arrepender, pedir perdão e se arrepender desse erro. Mas o pecado de transgressão, irmão, somente Deus é quem faz essa correção. Por isso que nós possamos tomar o máximo de cuidado, e nós vamos estar começando agora a nossa oração, né? Hoje está muito agitado aquele negócio. E vamos louvar a Deus em nome de Jesus. Estaremos orando por você, Meire. Glória. Seu esposo, toda a família de Anis, família Fernandes, todos os nossos irmãos que estão conosco, que estiveram, está bem? Em nome do Senhor Jesus. Agora, se você sabe desse louvor, cante aí juntamente conosco, tá? Aí tu pode cantar em inglês, né? Está aí nos States? Cante em inglês. Glórias. Aleluia. Glória a Jesus. Isso é mais um louvor que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Vem revelar-me o teu querer, habita em mim, Consolador. Preciso tanto obedecer, Contigo ser um vencedor, e assim os males vencerei, nas lutas não recuarei, irei vencer as provações. Vem revelar-me o teu querer, pra cada dia entender teus planos no meu coração. Aleluia. Tu prometestes, meu Senhor, pra aquele a quem te confiar, cercá-lo de tão grande amor, e lá no céu lhe dar lugar. Responde, pois, ó meu Jesus, dirige-me na tua luz, Até chegar à redenção. aleluia. Amparo e forte defensor, protege, livra-me, Senhor, atende a minha oração. Aleluia. E assim os males vencerei, nas lutas não recuarei,
irei vencer as provações. Vem revelar-me o teu querer, pra cada dia entender, Senhor, Teus os planos no meu coração. Aleluia, o Senhor é bom. Amém. E as suas misericórdias não Glória a têm Jesus. fim. Então, meus Glórias a amados Deus. irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de nós. Um abraço a irmãos. todos. Como prometido, nós Glórias. falamos, irmão, que era só uma hora e que nós estaríamos aqui Já na está ali a sexta-feira nossa irmã para poder falar do grande Diaconisa amor de Deus, né? Cristina. Deus abençoe Daqui a pouco a o vida nosso de irmão vai todos. estar também, né? E nós vamos estar Glória a orando em Jesus. nome de Jesus, agradecendo ao Aguardando o Senhor povo aí. para nós podermos adorar e exaltar. Glória a o Senhor. Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Glórias a né? Deus. Pai Aleluia. Santo, querido e bondoso, nós te Glória a adoramos, Jesus. nós te Graças exaltamos, te damos, Senhor, por Senhor, esse pelas momento. tuas bênçãos, Senhor, pelas continue, tuas maravilhas, Senhor, abençoando. pelo teu poder, Toma, Jesus, Senhor, todo o teu povo. vem abençoar Vai de a encontro vida com a de nossa cada irmã um Meire. que serve. Vai de encontro com sua Sustente, esposa. Senhor, a vida de Jesus, cada trabalha um no que meio serve. deles. E mais e mais uma diligência tua, para que eles possam continuar, a todos os Jesus, irmãos que participaram desse trabalhando trabalho, e também aprendendo, presente, Senhor. Senhor. Toma, Senhor, Hoje, cada um meu em tuas Deus, mãos. falamos acerca do pecado, para que nós possamos compreender que não Derrama podemos do teu errar, ser. não Nós te clamamos, podemos pois tu falhar, és Deus, mas Pai que fiel. nós possamos, ó Pai, perseverar firme na tua presença. Tenha misericórdia de nós. Guarda-nos, ó Deus, debaixo da tua potente mão. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Deus abençoe nossos irmãos e até a próxima live, na quarta-feira, estaremos juntos, em nome do Senhor.